Como funciona o vestibular da UFSC? Eu fiz UFSC, passei, hoje eu sou professora de redação e eu vou te ajudar a entender como funciona e quais são os critérios de avaliação do vestibular da UFSC. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. E aqui eu te ajudo sempre com muita redação para o Enem e bancas de concurso. E também os vestibulares, né? Então a gente tem aí uma grande nostalgia para mim, que é o vestibular da UFSC. Porque eu fiz o vestibular da UFSC logo ali em 2009, foi quando eu fiz o vestibular da UFSC. Então, além de saber, porque eu passei pelo vestibular da UFSC, também me dá uma nostalgia e um super carinho que eu tenho por esta prova, né? Pra gente começar, que eu gosto que você pense assim, ó. UFSC coloca à prova todo o ensino médio que você fez, tá? A UFSC, ela não vai cobrar o que o Enem cobra, ela não é um texto dissertativo argumentativo, cai também, mas não é obrigatoriedade. Ela vai trazer para você uma prova muito gostosa, que é uma prova que te dá várias possibilidades. Ela cai por terra aquela ideia dos modelos prontos, da receita de bolo, fazer proposta de intervenção, de eu colocar aqui essa argumentação, de eu colocar repertório. Ela sai desse comum. E é aí que ela fez o candidato, porque ela faz o que ela peneira. Ou você vai bem ou você vai mal. Então, pra gente entender o vestibular da UFSC, eu já vou começar te mostrando alguns temas. Mas aproveita também que você tá aqui comigo, que você chegou até aqui, deixa seu like, ativa as notificações e fica por dentro do canal. Toda semana tem 3 vídeos novos pra você, então você nunca deixa de estar atualizado aqui comigo. Eu vou ler com vocês aqui, depois eu coloco aqui na tela também, os possíveis temas aí, então, que já... Possíveis temas não, né? Os temas que já caíram na UFSC. Olha só, a gente teve... Em 2019, por exemplo, vacinação. Podia ser um conto, uma carta aberta ou uma dissertação. Chay, sempre cai dissertação? Quase sempre cai dissertação, mas não é regra. Não está escrito lá no edital que tem que cair dissertação. Então, pode cair e pode não cair, tá? Depois a gente teve aqui, ó, 2018, a importância da ética na vida do cidadão. Foi uma dissertação. Também em 2018, porque a aplicação de verão e a aplicação de inverno, a gente teve usos da língua no cotidiano, era crônica. Aí a gente também teve em 2018 as escolhas feitas na vida e o resultado das decisões tomadas, era dissertação. Então olha as possibilidades, conto, narração, dissertação. 2017, a amizade em uma sociedade consumista e imediatista, dissertação. Mas aí também teve crônica para quem sabe usar e abusar do texto. Ó, a participação dos jovens na vida pública. E aí vocês vão dizer assim para mim, Chay, eu posso escolher ou eles impõem? Geralmente a UFSC te dá de 2 a 3 opções. Ou você escolhe a dissertação, ou a crônica, ou a narrativa, tá? Só que você vai ter que se adequar àquele gênero, e aquele tipo de texto, e aquela linguagem, que são os critérios de avaliação. Então, a UFSC te dá a liberdade de você escolher. Ela não pede proposta de intervenção se você fizer a dissertação. Pede título ou não pede, Chay? Pede título. A UFSC sempre pede título, mas tem que se atentar ao que vai estar escrito no cartão no dia, porque numa dessa pode não aparecer e não aparecendo ele é facultativo, mas a UFSC sempre pede. Então, é importante que você tenha esse atento que não é uma receita de bolo quando você pensa em UFSC. Tá? Que você vai precisar analisar a prova. E aí eu quero que você veja os 4 critérios, que são os 4 critérios aqui que eu anotei para vocês, vou colocar aqui na tela, de avaliação da redação quando a gente pensa em UFSC, tá? O primeiro deles, a adequação à proposta. Então, gênero e tema. Quando eu falo em adequação à proposta e eu penso em gênero e tema, significa que você tanto usou a estrutura, tanto entendeu qual é o gênero que você quer e vai seguir naquela linha linguística, naquela linha de argumentação, naquela linha de tipo de texto, quanto você vai falar sobre o tema. Então, caminha junto essa adequação, tema e estrutura, tema e texto, tema e gênero, tá? Não dá pra fugir. Tem que seguir, porque a UFSC cobra como critério número 1 você seguir esse padrão. Assim como Enem também cobra e outros vestibulares e todos, né? Todo o processo seletivo que tiver redação vai cobrar essa adequação. O segundo ponto é o emprego da modalidade escrita e a variação dentro do padrão, tá?
Então, ponto 2, um português bem escrito, sem erros, articulado, com coesão, com coerência, que você consiga, né, escrever minimizando os erros. Então, olhei para a estrutura, me adequei ao gênero, está dentro do que eu preciso, agora vamos ver se o camarada escreveu corretamente. Tá? Esse é o ponto 2 e como o corretor vai olhando para a sua redação. Às vezes, você tem um pouquinho de estigma associado à redação. Olha que tema daria, né, pro Enem. Estigma associado à redação, porque vocês acham que falou redação tem que ser texto dissertativo. Um poema é uma redação, um resumo é uma redação, uma narrativa é uma redação. Redação é tudo que você escreve. Aí a gente tem o ponto 3 na avaliação, coesão e coerência. Poxa, Chay, mas você falou que coesão e coerência também se ligava lá com adequação. Claro, quando eu olho o português, sempre puxa um pouquinho ali a coesão e a coerência, mas aqui no item 3 eu vou olhar só coesão e coerência. E aí eu vou dizer assim, caraca, articulou corretamente a estrutura dos textos, foi coerente, não falou que estava frio e fazia 32 graus. Então eu vou olhar a estrutura de, ok, você faz sentido, o seu texto como um todo ele é coerente. Ok, faz sentido, ele é um texto coeso. Você não escreveu 2, 3 palavras e parou, 2, 3 palavras e colocou um ponto final. Você foi coeso, você deu continuidade ao seu texto. Então, olha a perspectiva. Olhei estrutura, olhei adequação ao gênero com estrutura, olhei português, olhei coesão e olhei coerência. E agora vem o item 4, que é para matar, que é como você coloca o conteúdo, tá? Eles vão olhar o nível de informatividade. O que seria isso? Se você escolheu uma narrativa ou você escolheu uma dissertação, mas o quanto de informação você colocou, o quanto você trouxe para a sua redação. Até porque, mesmo quando é uma crônica, e se a gente voltar aqui, eu falei para vocês que lá em 2017, foi assim, ó, a participação dos jovens na vida pública era uma crônica, mas não era só coisa da sua cabeça. Era informação que você teria que falar para colocar para falar sobre a participação do jovem na política, dentro de uma crônica. Mas independente disso, tem que ter informação, que você pode entender como conteúdo. E aí a gente forma o vestibular da UFSC como um todo, e aí a UFSC vai lá, peneira os bons dos que não se dedicaram tanto, né? Não os bons, mas os que se dedicaram mais, os que se dedicaram menos. Por isso o vestibular da UFSC ele é tão criterioso, ele é tão importante e ele hoje reúne sim as melhores notas e as melhores cabeças do Brasil. Ele está ali junto com as faculdades mais bem colocadas. Por isso é importante você olhar com muita atenção e muito carinho para o vestibular da UFSC, porque ele não segue padrão, mas você precisa estar preparado. Se tem alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo para mim. Me acompanha aqui que tem sempre novidade para você. E eu esqueci de deixar o meu Instagram um pouquinho antes para você estar aqui, @professora Chayane Farias. Um beijo, 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 bons estudos!